Vou ler, acompanha a história. Diz assim: continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e esse os mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, eu pequei contra o céu e diante de ti, não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu e ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. Ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre está comigo e tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Palavra da salvação. Agora todo mundo lá. Glória seja dada ao Senhor. Amém. Olha só, Salmo 119, por favor. Salmos 119, lá no Antigo Testamento. O 119 é o salmo mais longo da Bíblia. E sabe o que ele fala? Sabe o que o Salmo 119 ele trata? Ele trata exatamente sobre a lei de Deus. A lei de Deus é tudo aquilo que Deus prescreve para que nós venhamos a cumprir, para ter longanimidade e para ter sucesso na vida. Quer ver um exemplo? Não, antes eu vou ler primeiro. Salmo 119, do verso 11 ao 12. Olha o que o salmista diz sobre a palavra de Deus. Guardo no coração as tuas palavras. Por que ele guarda no coração? Para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor. Ensina-me os teus, a maneira de tu não pecar na vida, porque o pecado, ele traz separação entre tu e Deus, é quando tu obedece ao Senhor. A maneira de eu não pecar na vida, e eu preciso tratar e cuidar disciplinarmente da minha vida espiritual para não pecar, a única maneira de eu não pecar é quando eu tomo uma decisão dentro do meu senso volitivo, da minha alma. O que é senso volitivo? Explico. Do ponto de vista teológico, nós não temos capacidade de livre arbítrio. Tu não tens livre arbítrio.
Se alguém algum dia disse para ti que tu tens livre arbítrio para escolher Deus ou não, para aceitar Jesus ou não, esse alguém está extremamente equivocado. Explico o porquê. Porque todos nós, quando ocorreu a queda lá no Éden, todos nós ficamos extraviados, estragados, com a nossa capacidade de escolha avariada. Fundamentação bíblica disso que eu estou dizendo. O apóstolo Paulo, ele diz assim: todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus. Quando Paulo fala que todos pecaram, ele não está falando da transgressão que eu e tu cometemos no dia a dia, mas ele está falando de algo mais profundo, de algo mais encrunhado na tua e na minha alma, que é um pecado que surgiu lá no Éden, quando os nossos primeiros pais erraram, e porque eles erraram, essa tendência à maldade começou a passar deles para os filhos, dos filhos para os filhos, dos filhos para os filhos, dos filhos para os filhos, até chegar em nós. E Paulo vai chamar isso de concupiscência. O que é a concupiscência? A concupiscência é uma condição espiritual no qual eu e tu nascemos já com uma tendência para ser inimigo de Deus e a não fazer as coisas certas. Essa é a realidade do ser humano. Essa é a tua realidade. Essa é a minha realidade. Essa é a realidade de cada ser que já nasceu neste mundo. Todos pecaram, todos estão destituídos da graça, e a única coisa que todos merecem do ponto de vista bíblico é o inferno. Por isso que eu tenho problemas com hinos do tipo: restitui, eu quero de volta o que é meu, porque a única coisa que pode me ser restituído por mim mesmo é o inferno, é a única coisa que eu tenho direito. Agora, eu apresentei a problemática para vocês. Agora eu apresento a solucionática. Porque todos pecaram, porque todos estão destituídos da graça, porque todos estão condenados. A Bíblia nos ensina isso: todos estão condenados, porque todos são inimigos de Deus e já nascem inimigos de Deus. É por isso que nós não fazemos distinção do ponto de vista teológico entre um Nenê e o Fernandinho Beiramar. Quem é mais culpado, Fernandinho Beiramar ou um Nenê? Os dois, porque todos pecaram. E pecado, nesse caso, é um estado de completa alienação de Deus. Tu precisa entender isso de uma vez por todas. Quando tu nasce e eu nasço, nós nascemos alienados de Deus. Nós já nascemos com um vício, que Paulo vai chamar de concupiscência. E porque isso acontece, o que nós mais precisamos na nossa vida é de um Salvador. Agora, porque tudo isso aconteceu com a humanidade, o que Deus faz? Deus manda o seu Filho morrer na cruz, e quando ele morre na cruz, ele resgata eu e você da maldição do pecado. Ele altera o destino que eu e você tínhamos, porque o destino que nós tínhamos antes, se era para nós irmos para o inferno, porque o Senhor nos resgata na cruz, agora o destino pelo qual você está, e desculpa a redundância, destinado a ir, já não é mais o inferno, mas a eternidade para passar juntamente com o Senhor e com todos aqueles amados nossos que já partiram. Amém? Amém. Resolveu o problema. Resolveu o problema. Jesus resolveu o problema na cruz. Está resolvido. É galinha morta, como se fala. Agora veja, para que essa salvação ela seja efetiva na minha e na tua vida, e eu preciso fazer aqui uma distinção entre efetividade e validade. Vou explicar. Quando Cristo morre na cruz, ele torna a salvação válida para todos aqueles que um dia ele predestinou à salvação. Funciona assim, vou usar nomes agora. Quando Jesus vem, vive na terra,
e depois de 33 anos, ele é crucificado lá no Calvário, do ponto de vista político, alguns vão dizer que ele morreu porque ele mexeu com a estrutura ideológica da época. Mas a Bíblia nos ensina que teologicamente ele morre exatamente para dar vida eterna para cada um de vocês e para mim. Então lá na cruz, há 2000 anos atrás, quando ele verte o seu sangue carmesim naquele madeiro, um homem justo morre por todos aqueles que fazem parte da humanidade que ele escolheu e que são injustos. E quando ele diz tetelestai, que significa está consumado, ali ele cumpre todo o serviço dele, Beth, cumpre todo o serviço dele, Adriano. E ali quando ele diz tetelestai, ele diz tudo que tinha que ser feito para você ser salvo e não ir para a perdição e viver a eternidade comigo, com o Pai e com o Espírito Santo, está feito na cruz. É por isso que, porque Jesus disse e clamou tetelestai na cruz, que você não precisa e não caia na bobagem de achar que você, com as suas boas obras, você vai conseguir comprar alguma coisa com Deus. É por isso que o apóstolo Paulo ele vai dizer que a salvação não é por obras, para que ninguém se... Entende? Porque eu vou ser sincero para vocês, se a salvação fosse por obras, eu ia ficar mais pedante do que eu já sou. Eu ia amar, porque eu sou um cara extremamente independente, Joaquim. A coisa que eu mais gosto de fazer, Fátima, é pagar meus boletos e dizer, não bebo água nas orelhas de ninguém. E não tem coisa melhor do que isso. E isso está certo. Tu não ganha teu sustento com o teu trabalho, Cris? Ganha. Tu não ganha sustento com o teu trabalho, meu bem? Ganha. Fabinho está se formando em técnico em enfermagem. Fabinho está se formando em técnico. Terminou o curso, né, Fabinho? Terminou. Terminou, né, pai? Terminou, né? A troco de que vocês acham que o Fabinho fez 2 anos de curso para se tornar técnico de enfermagem? Para trabalhar numa ONG de graça? Não, ele não tem cara de Madre Teresa de Calcutá. Não, muito óbvio. Ele fez um curso porque ele quer ser empregado, e isso é justo. Desempenhar o seu serviço e ganhar o seu salário, e com o seu salário pagar suas contas, isso é justo. E quando você tem essa autonomia de trabalhar, ou no caso daqueles que já estão numa situação mais espiritual elevada, assim, como é o caso da Beth, meu caso, que nós já estamos aposentados, sabe? Toda vez que eu me dou conta que eu estou aposentado, não sei tu, Beth, mas eu digo, cara, isso é justo. Eu puxei 30 anos num quartel, brother, e fiquei 30 anos no quartel lá. Se trabalhando ou não, isso é outra história, a gente pode discutir, mas eu fiquei lá 30 anos. Fechou meus 30? Na verdade eu podia ter me aposentado bem antes, em 2017, é que eu estava esperando a promoção, né? Aí quando veio a promoção a tenente, aí fiquei um tempinho aí, puxei o carro, saí daqui eu não estou acostumado com isso aqui, eu não me acostumo com essa troca aqui. Isso é justo. E não tem coisa melhor do que tu trabalhar esse princípio de causa e efeito, porque eu trabalho, eu pago minhas contas. Ponto. E quando tu está nessa vibe, existe um princípio de autonomia dentro de ti, e isso é correto. Agora deixa eu falar de uma outra dimensão da tua vida, tá? Deixa eu falar de uma dimensão que é algo que tu não consegue fazer absolutamente nada para apagar essa mácula de pecado e de separação entre tu e Deus. Voltando de novo, quando nós nascemos inimigos de Deus por causa do pecado. Aí o ser humano, o que ele faz? Ele cria e desenvolve ideologias, desenvolve filosofias e compreensões, as quais ele entende que, quando ele entra dentro dessas ideologias, que cumprindo determinadas normas e regras, ele vai conseguir comprar algo de Deus, ou vai se elevar espiritualmente. Dou exemplo clássico aqui, vou cuidar para
não cair no YouTube o vídeo, tá? Existem complexidades religiosas, eu vou trocar as palavras para enganar o YouTube, tá? Existem complexidades religiosas que te ensina e me ensina que para nós conseguirmos um bem ou algum benefício de um ser espiritual, a gente precisa entregar um trabalho. Estão me entendendo? E esse trabalho, na hora de entregar, a gente entrega para o sacerdote ou para a sacerdotisa, entrega para ele, e geralmente essa sacerdotisa ou esse sacerdote diz assim: olha, me consegue uma galinha, uma garrafa de cachaça, um pacote de bala de mel, e me traz marafo. Sabe o que é marafo? Me traz um marafo, bala de mel, uma galinha, entende? Ou então me traz um bode. Nós vamos pegar esse bode, essa galinha, nós vamos sacrificar. Me traz quindim também, e aí eu pego, compro todo esse apetrecho e levo para esse sacerdote ou para essa sacerdotisa. E eu não estou citando o nome de nada aqui para o vídeo não cair no YouTube, porque eu já estou campeão dos vídeos cair no YouTube, né? Aí eu entrego para a sacerdotisa faz um ritual, e nesse ritual, aparentemente, quando a entidade recebe essa oferta, a entidade vai e libera uma bênção, uma graça ou qualquer outra coisa. É por isso que tu olha muitas vezes na televisão assim, na TV não, tu vê na internet. Hoje eu vi no Facebook. Tava lá a tiazinha, né? O tiozinho também, pai Fernandinho de Adaobá, traga o teu amor em 7 dias. Aí o raciocínio de quem quer recuperar o amor, vai lá, entrega o trabalho, e o Fernandinho de Adaobá faz o trabalho e entrega o amor em 7 dias. Além de tudo isso que tu compra e que tu entrega, tu tem que pagar um valor. E o valor não é barato. Essa é uma maneira de você tratar a divindade. Quer ver outra? Vou mostrar outra. Uma outra maneira de você tratar a divindade: barganhar. Barganhar. Eu pego e devoto a minha vida inteira a matar a fome das pessoas no mundo. Eu me torno uma pessoa extremamente caridosa, e pego todo o meu salário, o salário da minha mulher, pego toda a minha realidade financeira, pego o meu patrimônio que eu tenho, vendo tudo e compro de alimento e ajudo crianças que passam fome, famílias que estão desestruturadas e que estão em crise alimentar. Depois que eu faço tudo isso, aí eu me integro a uma determinada entidade e começo a fazer muita caridade, mas muita caridade, muita caridade, achando que fazendo tudo isso eu vou conseguir agradar a Deus. Sabe como é que a Bíblia ensina toda pessoa que tenta agradar a Deus com as suas obras e com a sua caridade? Sabe o que a Bíblia diz que Deus vê todas essas ações? A Bíblia diz que Ele, Deus, quando Ele olha todas essas ações, e quando com essas ações eu estou querendo comprar Deus, ou evoluir espiritualmente, Deus, a Bíblia diz que Deus olha essas minhas ações, e Ele classifica isso como trapo de imundícia. O que é trapo de imundícia? Hã? O que é? Obrigado. Nos tempos bíblicos não existia Carefree. Nos tempos bíblicos não existia absorvente. Aliás, eu acho esse lance de absorvente extremamente complicado, porque toda vez que eu vou comprar um absorvente, não para mim, obviamente, sempre eu compro errado. Porque eu vou e tento comprar um absorvente, e aí eu chego, Adriano, em casa, primeira coisa que diz: tu comprou com abinha? Como é que eu vou saber que o troço tem abinha? Como? Me ajuda, Penha. Como que eu vou saber que tem abinha? Está escrito desenhado. Como é que eu vou saber, rapaz? O troço é dentro de um negocinho e eu vou saber.
Cara, como é que eu vou saber que o troço tem abinha, se tem espelho retrovisor, se não tem, se tem câmara de ré? Eu não sei. Entende? Bueno, o que eu quero dizer com isso? Na época dos tempos bíblicos, não se usava porque não tinha. As mulheres usavam um chumaço de pano. E esse pano era chamado de trapos, e depois de usado, trapos de imundícia. Então eu quero que tu analise muito bem como é que Deus olha as minhas boas obras e as tuas boas obras. Quando você faz boa obra, e quando eu faço boa obra para tentar crescer espiritualmente com Deus, Deus, quando olha para tudo isso que a gente faz, Ele olha como se fosse um bando de absorvente usado. A Bíblia diz isso. E por que eu estou falando isso, queridos? Por duas coisas básicas. Primeiro, para que tu entendas que a única maneira de tu ser aceito diante de Deus Pai, porque tu pecou e destituído está da graça, é aceitando o Filho dele e o sacrifício que o Filho dele fez na cruz. Não é a tua boa obra que salva, mas é a boa obra do Cristo que faz na cruz, morrendo no teu lugar. Aqui é um divisor de águas entre o cristianismo e todas as outras ideologias. Porque se em todas as outras ideologias é o ser humano que apresenta obras e apresenta oferendas para as divindades, no cristianismo é diferente. Se nas outras religiões é tu que apresenta a boa obra, é tu que apresenta uma oferenda para a divindade, no cristianismo é o próprio Deus que se oferece em carne, morrendo na cruz para salvar a mim e salvar a você. Amém? É diferente. A realidade é o inverso. É por isso que eu sou apaixonado pela palavra de Deus, a Bíblia e o cristianismo. Porque no cristianismo é Deus que oferece a oferenda para você. Olha que honra que eu e você temos, quando nós temos um Deus que resolve, Luciano, fazer tudo para nos salvar. Nos salvou. E agora, porque Ele fez isso e nos salvou, agora Ele começa a dizer: há uma necessidade de eu e você aprendermos a guardar a palavra. E guardar a palavra é exatamente isso que a gente encontra no Salmo 119, verso 11 e 12. A tua palavra eu escondi, guardada no meu coração, algumas versões dizem, para que eu não peques contra ti. Por que eu fiz toda essa introdução? Eu fiz toda essa introdução exatamente para falar do que a gente leu no Evangelho hoje. E calma, fica tranquilo, eu não vou falar toda a parábola do filho pródigo e pregar toda a história do filho pródigo. Mas rememora comigo o que acontece. Tinha um pai, me ajudem aqui. Tinha um pai que tinha quantos filhos? 2. Um resolve dizer assim: pai, me dá tudo que é teu, parte da herança, que eu quero ir embora. O que o pai resolve fazer? Ele dá a herança. O filho pega a herança, e o que o filho faz? Ele vai para longe do pai. E quando ele vai para longe do pai, enquanto ele tem a herança do pai, que o pai deu para ele leva uma vida, e a Bíblia fala que ele leva uma vida dissoluta. Sabe o que é uma vida dissoluta? Tô nem aí, vida louca, vida breve, já dizia Cazuza, vida louca total. E nessa vida louca total, vivendo no meretrício, vivendo na zona, como a gente fala, sabe, na casa da luz vermelha, ele pega e gasta tudo. E quando ele gasta tudo, ele começa a sentir necessidades básicas com ele. Quais são as necessidades básicas? Acabou o dinheiro, não tem mais onde dormir, não tem mais o que comer. As pessoas já não olham mais para ele, isso é verdade. Quando ele tinha dinheiro, ele estava cheio de amigos em volta. Claro, próxima rodada é por minha conta. Cara, é o melhor jeito de fazer amigo. A galera vem tudo. Quer ver? Dizer assim: lá em casa, semana que vem, tá bom? Já comprei 9 engradados de cerveja. Tá todo mundo convidado. Meu Deus do céu, aparece gente que eu não sei nem quem é. Aparece gente lá que eu sou capaz de chegar e dizer assim: tu é convidado do noivo ou da noiva? Ele vai dizer: não, eu sou do noivo. Ele nem sabe o que está acontecendo. O negócio é chegar. Agora, quando tu não tem dinheiro, quando eu não tenho dinheiro,
Eu te convido para ir lá em casa, não tem dinheiro, digo assim, ó, estou convidando todo mundo para ir lá em casa, não tenho R$1 no bolso, se vocês puderem, trago a vianda de vocês. Eu quero ver se vai ter a mesma frequência de pessoas. É óbvio que não. E quando acontece do filho pródigo que pegou a herança e foi para longe do pai, quando faltou a grana, o desespero bateu, e quando o desespero bateu, aí que ele se lembrou do pai. Porque quando acabou a grana, ele se lembrou que ele não tinha guardado a palavra do pai no coração, porque tudo que o pai queria era que o filho ficasse perto dele, mas ele queria fazer o contrário, ele queria sair de perto do pai. Sabe o que a gente aprende? Porque isso é uma parábola, que esse filho pródigo é eu e você, quando lutamos e relutamos para não ficar perto do pai. E a tendência minha e tua, queridão, é ir para longe do pai, porque tudo que a gente quer é ser autônomo na vida. A pior coisa que tem, ainda mais para gente que é gaúcho, pedante, é depender de alguém, e isso não soa bem aos ouvidos da gente, a gente depender de alguém. Melhor coisa que tem é te dizer, não bebo água nas orelhas de ninguém, pois eu preciso te dizer isso do ponto de vista religioso. Se você quer manter a salvação na tua vida, é melhor que tu te acostume a depender única e exclusivamente do Pai Celeste. É isso que a parábola do filho pródigo está tentando dizer para mim e para você essa noite. Não é com as tuas boas obras, não é com a tua boa intenção, não é com a tua capacidade de percepção das coisas. Há 2 domingos atrás eu preguei lá na Catedral Nacional e eu disse assim, eu dei um cutucão assim em alguns pastores, quando eu disse assim, se tu pensa que quando tu sobe um púlpito e pela tua capacidade de eloquência e a tua formação teológica, a tua pregação vai sair e as pessoas vão ouvir, tu pode ter certeza que se a tua pregação estiver somente fundamentada nas tuas obras, na tua capacidade de eloquência, de conhecimento teológico, de formação acadêmica, do mesmo jeito que as pessoas entraram, elas vão sair. Porque uma pregação para transformar vida, essa pregação ela tem que estar fundamentada e eivada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Amém? E eu preciso dizer para vocês que existe um Espírito que ministra entre vocês. E esse Espírito, a Bíblia fala que é o Espírito Santo de Deus. É Ele que convence eu e você do pecado. É Ele que começa a mostrar para você e para mim realmente o que é uma igreja. Não, uma igreja não é uma ONG. Não, uma igreja não é um grupo familiar e social onde nós temos relações interpessoais. Não, igreja não é isso. Igreja é o espaço onde eu e você viemos e sentamos e aprendemos com um único professor que é Jesus. E o que esse Jesus ensina a partir da palavra que ele revelou é que, sim, eu e você precisamos todos os dias reafirmar a nossa aliança com Deus e reafirmarmos a salvação que Jesus tornou válida na cruz. E aí eu entro no segundo conceito, que é a eficácia. Porque as pessoas gostam de falar da validade da obra de Cristo na cruz. Quer ver? Eu explico. As pessoas sempre dizem assim, não, mas Jesus morreu na cruz, que lindo. Deus é bom, sim. Jesus morreu na cruz pela humanidade, sim. Isso é válido, sim. Princípio da validade. Agora, sabe o que eu e você temos que viver no nosso dia a dia? Não é somente o princípio da validade da morte de Cristo na cruz, mas é o princípio da eficácia da morte de Cristo na cruz na minha e na tua vida. Validade é o que ele fez na cruz há 2000 anos atrás. Eficácia é o que de fato acontece na tua história e na minha história, porque ele morreu na cruz há 2000 anos atrás. Porque se ele morreu na cruz há 2000 anos atrás, salvando eu e você, tem que acontecer algo interno dentro de mim e de você, e esse algo interno é uma transformação, e essa transformação significa, a cada dia que passa, eu e você vamos ficando mais semelhantes a ele, Jesus. É por isso que não tem como eu dizer para você, não, eu faço parte de uma igreja, Jesus morreu por mim há 2000 anos atrás, mas eu continuo o mesmo pilantra a vida inteira. Eu continuo no mesmo ostracismo minha vida inteira espiritual. Eu continuo no mesmo oba-oba a vida inteira.
E ainda me fundamento biblicamente, não, a salvação não é pelas obras. Sim, a salvação não é pelas obras, mas a Bíblia também diz que você foi feito para as boas obras. Porque você é salvo, algo tem que acontecer na tua vida. Há uma necessidade de algo acontecer na minha vida. Como é que eu vou dizer que eu sou salvo em Cristo Jesus, se vocês olharem para a minha vida e vocês não verem frutos na minha história? Como é que a gente vai entender um mundo, gente, lá fora, e esse mundo está muito louco, que diz que ama Deus, que diz que está com o Senhor Jesus, que conhece Jesus, mas é um mundo que não tem transformação de vida. Como? Eu preciso cuidar para não cair o vídeo. Mas o Senhor Jesus, ele diz assim, ó, aquele que diz que me ama e não guarda os meus mandamentos, ele é o que? Ele é mentiroso. Agora raciocinem comigo aqui, queridão. Às vezes eu fico olhando o Adriano no Facebook. Cara, cada postagem do Adriano eu faço, esse é o cara. Daqui a pouco vão bloquear o homem. Sabe? Mas ele dá na pinha assim. O Adriano é o tipo do cara que... Vocês já viram como é que boi é morto no campo para ser carneado? O boi, ele vem entrando num brete. Eu vi no YouTube, sou Nutella, né? Eu vi no YouTube. O boi, ele entra no brete assim. Eu lembro do Adriano, porque ele entra no brete assim, e aí o boi vem caminhando assim, e aí o cara tem um machado assim. Um machado não, uma marreta. Joaquim sabe, Joaquim é filho de Uruguai, sabe? E a marreta, quando o bicho passa, o cara pega, levanta assim, bum, na cabeça do bicho, o bicho sai aqui assim, do manto, sabe? Porque o Adriano é aquele cara que tem a marreta e faz assim, ó, bum, na cabeça do cara. E ainda diz assim, ó, e tô nem aí pro Facebook, sabe? Tô nem aí pro Facebook. Sabe por que eu tô dizendo isso para vocês, meus queridos? Porque o mundo e nós, tem que haver uma diferença. Você está no mundo, mas você precisa ser diferente do mundo. Eu estou no mundo, mas eu preciso ser diferente do mundo. Isso significa o quê? Ah, mas as pessoas lá não casam? Casam. Nós também não casamos? Casamos. Mas o meu casamento precisa ser um casamento diferente daquele que não é salvo no Senhor Jesus. Quando eu desempenho alguma atividade na minha vida, quando eu recebo alguém na minha casa, eu preciso receber diferente do que o ímpio recebe uma pessoa na sua casa. Por quê? Porque você, porque nós somos diferentes. E quando essa diferença ela é enfatizada na vida da gente, e a diferença significa a transformação que o Espírito faz no meu e no teu caráter, quando essa diferença ela torna-se enfatizada na tua vida, tu começa a perceber que o mundo lá fora não é nada legal. Tu começa a perceber que o mundo lá fora não é tão bacana assim como diziam. E quando tu entra nessa dimensão, o que mais tu quer é ficar perto do teu Jesus. E ficar perto de Jesus aqui significa, sabe o quê? Ter vida comunitária na igreja. É ter comunhão com o Senhor pela leitura da palavra. É viver igreja, é isso. E eu vou dizer uma coisa para vocês, amados, nós não temos outro caminho a não ser viver igreja, estar com o Senhor aqui, porque esse mundo muito breve vai acabar. O Senhor Jesus está voltando. Eu gostei muito de uma visita que eu fiz, eu e Sara visitamos a Bianca essa semana, e eu vou ter que cuidar para não cair o vídeo, eu vou mudar as palavras. A Bianca disse assim: pastor, eu estou explicando para minhas filhas assim, ó, direto e reto, entendeu? Ó o machado do Adriano. Bum! Bianca disse bem assim: pastor, eu estou ensinando para minhas crianças assim, ó. Ó, pastor, como é que eu estou explicando? É que eu estou procurando as palavras, entendeu? Assim. O arroz é com feijão. Se o arroz é com feijão, é de Deus. Agora, se o feijão é com banana, é do diabo. Ó o machado. Bum! Sabe o que isso significa? Isso significa uma readequação da tua vida e da minha vida com relação aos ditames da palavra.
E quem é que não precisa de uma readequação, de uma readaptação? Quando o filho pródigo descobre que ofendeu o pai e não guardou a palavra no coração, quando faltou a grana, aí ele se lembra do pai. E aí uma coisa que é muito característica minha e tua, e nossa e do ser humano, sabe quando que nós nos lembramos de Deus, via de regra? Somente quando a gente passa por um aperto. Porque enquanto está tudo bem, está tudo bem. Enquanto tem uma galera na tua casa, tem carne na geladeira, tem cerveja, e o pagode está comendo, está tudo bem. Agora quando só tem moela para dar para os teus filhos no outro dia, tu te lembra de Deus. Ai, Jesus! Tem dois tipos de crente. O primeiro crente é um crente que nunca pode melhorar de vida. O cara tem que estar sempre na chia. Porque o cara na chia, ele está firme com o Senhor. Ai, Jesus, fica crente, fala em línguas. Ah, Senhor, oh Deus, me ajuda a pagar esse boleto. E às vezes eu acho que Deus até deixa o cara apertado. Porque sabe o que acontece com alguns assim? O Fernando começa a trabalhar, aí começa, troca de carrinho, a coisa vai melhorando, entendeu? E aí o dinheiro vai aumentando, o saláriozinho vai aumentando. Aí o Fernando o que faz? O Fernando começa, não, esse domingo eu não vou para a igreja, esse domingo eu vou pegar a Sara e vou para Gramado. Vamos comer uma pizza em Gramado, depois nós vamos em Canela, comer um fundi. Eu odeio fundi, tá? Vamos comer um fundi em Gramado. Depois a gente pega um aviãozinho, dá uma espichadinha no Rio de Janeiro. Quarta-feira eu estou por aí. Domingo eu venho na igreja. Chega domingo, porque o Fernando está num nível elevado de vida. Algum filho do capeta liga. E aí, ô Fernando, vamos para o Nordeste? Ai, vamos, Sara, arruma os mijados que nós vamos para o Nordeste. Aí vamos para o Nordeste, 2 domingos sem ir na igreja, entendeu? 2 domingos. Aí o Fernando vai trabalhando mais, vai melhorando de vida. Melhorando de vida, o Fernando já tem cabelo branco, não deixa o cabelo crescer. Aí o Fernando resolve comprar uma lancha. E aí ele começa a ser o dono da lancha. E toda lancha sempre tem o quê? Junto? Sempre tem o quê? Cabeça branca. Não. O que tem em volta do cabeça branca que compra uma lancha? Água. Além da água. Além da água, que pode me enrolar. Mulher. Aí o Fernando pega a Sarinha, que tem 48, e troca por uma de 22. Já começa a cair no ridículo, não é verdade? 22 anos, idade para ser. Mas o Fernando tem dinheiro. Aí sabe o que Deus faz? Deus olha lá de baixo e diz assim, ó. Lá de cima. Deus olha lá de cima e diz... Mas ele está em todas as... Não, é porque agora ele está no morro. Aí Deus olha lá de cima e diz assim, ó, o próprio Deus diz assim, Senhor, o que eu fiz? E quando isso acontece, começa a acontecer o despencar do Fernando. E esse despencar do Fernando, quando acontece, torna-se bênção, porque aí o Fernando se lembra de quem? Lembra o filho pródigo? Só se lembrou do pai quando faltou dinheiro. Quando faltou dinheiro, o filho pródigo ele diz assim, eu vou voltar para papai, quero voltar para papai, e volta para papai. Mas antes disso acontecer, eu preciso dizer para vocês que ele caiu na miséria. E a pior coisa que pode ter para um judeu, e quando Jesus conta essa história, ele diz que o filho, ele foi cuidar de um chiqueiro. E vocês sabem que para o judeu, o porco é um animal imundo, está lá em Levítico. Então a pior coisa que pode acontecer para um ser humano, na perspectiva judaica, é um judeu cuidar de porco. Isso é o fim da picada. Isso é a sarjeta. Sabe o que a gente está querendo? Sabe o que a gente aprende com isso? Que quando nós nos afastamos do Pai, o nosso destino é a sarjeta. Quando nos afastamos do Pai, nós acabamos indo cuidar de porco. Deixa eu dizer isso para tu.
Toda vez que tu chegar e que eu chegar, e toda vez que nós chegamos perto de um chiqueiro, a gente acaba lambuzando a roupa da gente com qualquer coisa do chiqueiro. Não tem como. Fica perto de um chiqueiro durante um dia. Só que se tu te encostar, já sujou a roupa. Sabe o que significa isso? Toda vez que eu e você nos afastamos do Pai, a gente acaba sujando e estragando a nossa vida. Mas olha, estou terminando. O pai era tão amoroso para com seu filho, que o filho ele resolve fazer o processo inverso. Eu vim aqui e cheguei no chiqueiro. Ele levanta e toma um senso volitivo de alma. E agora eu explico o que é senso volitivo de alma. Lembra que no início do sermão eu disse que ninguém tem livre-arbítrio? E ninguém tem. Do Gênesis ao Apocalipse, tu não vai encontrar esse termo, livre-arbítrio. Tu tem livre-arbítrio para escolher com quem tu vai casar. Tu tem livre-arbítrio para escolher para qual time tu vai torcer. Tu tem livre-arbítrio para escolher qual igreja tu vai congregar. Eu vou para a Batista. Não, eu vou para aquele louco lá do Fernando lá, que se veste padre. Eu acho que eu vou lá para aquela igreja. Isso é a tua capacidade de escolher. Nessa área tu tem livre-arbítrio. Agora, no tocante à salvação, tu não tem livre-arbítrio, porque tu já vem com um vício de origem. Se a gente usar uma linguagem jurídica, é o vício redibitório, é quando tu compra um produto e o produto já tem defeito. Nós já nascemos com esse defeito, todos nós. Então tu não tem livre-arbítrio. Mas quando o Senhor toca o teu coração e tu tem uma experiência com Jesus e tu te torna salvo em Cristo Jesus, quando isso acontece, isso aconteceu comigo, aconteceu com todos vocês aqui, nós continuamos sem ter livre-arbítrio, mas nós passamos a ter o senso volitivo de alma. O que é senso volitivo de alma? Porque tu nasceu de novo, porque tu nasceu de novo, porque tu nasceu de novo, porque eu nasci de novo, e nascer de novo é ter uma experiência com Deus, porque nós nascemos de novo, nós temos uma capacidade que o ímpio não tem, que é a capacidade de definir o que é certo e o que é errado. E o filho pródigo, ainda que longe do pai, ele tinha essa capacidade de ser o volitivo de alma. Ele sabia o que era certo e o que era errado. E ele toma uma decisão, levanta e diz: agora eu vou voltar para o meu pai. Sabe o que a gente aprende com isso? Todos os dias, queridos, nós precisamos sim levantar, e levantar significa ficar alerta para com a nossa vida. Que tipo de vida a gente está levando? Que tipo de música a gente está ouvindo? Que tipo de amizade que a gente tem? Qual é o tipo de conversação que a gente está tendo? Com quem que a gente está se relacionando? Quais são os valores dessas pessoas? Porque isso é importante, porque pode afetar a tua família e a minha família. Porque quando tu revê tudo isso na tua vida, segundo o que a palavra diz, tu levanta, e quando tu resolve mudar tudo que precisa mudar, sim, porque a gente é cristão, porque a gente é nascido de novo, a gente precisa ser diferente, a gente precisa ter amigo diferente, a gente precisa ter práticas diferentes, a gente precisa ter valores diferentes, a gente precisa ter entendimento diferente do mundo. Ou alguém acha que não? Vai ver o que o mundo fala sobre sexualidade. Não estou falando, tá? Vai ver o que o mundo vai falar sobre sexualidade, o que a Bíblia fala sobre sexualidade. Vai ver quais são os padrões comportamentais do mundo e quais são os padrões comportamentais que as Escrituras ensinam. O que eu e tu queremos para a vida. O filho pródigo resolveu levantar e sair de perto do chiqueiro. E quando ele sai do chiqueiro, ele vai para perto do pai. E quando ele chega no pai, o pai pega e recebe ele de braço aberto. Não vou falar do irmão, o irmão vou falar no outro domingo, tá? O irmão que deu problema. Recebe ele de braço aberto. Sabe o que isso significa, meu querido? Significa que, por mais que nós tenhamos ficado no chiqueiro por muito tempo, ou lá no mundão, com outros valores, com outras perspectivas, quando nós tomamos a decisão de nos afastarmos do mundo, a única coisa que tu vai encontrar dentro da igreja é um pai de braço aberto dizendo: meu filho, tu estava morto, agora tu reviveu. Talvez eu possa estar pregando para alguém aqui que mesmo estando dentro da igreja, sinta-se amortecido, adormecido ou até morto por ter andado lá no mundão. Deixa eu te dizer uma coisa, queridão, em nome do Senhor Jesus:
Pois esse mesmo pai que recebeu o seu filho pródigo, que largou, gastou todo o dinheiro dele com meretriz, esse mesmo pai está aqui hoje. E esse pai, que é o nosso Pai do céu, ele não olha para o teu e para o meu passado, mas tudo o que ele quer é celebrar o fato de você estar aqui. Porque o que Deus mais quer, e muito mais ele quer, a Bíblia diz isso, é salvar do que condenar. E eu louvo a Deus por cada um de vocês que estão aqui essa noite, porque só o fato de vocês estarem aqui, vocês estão demonstrando para vocês e para o mundo e para o inferno, que vocês optaram em estar perto do Pai e longe do chiqueiro. Amém? Amém. Eu quero sempre estar perto do Pai Celestial e longe do chiqueiro. Porque o chiqueiro é o mundo, e esse mundo a gente sabe que esse mundo não presta. E todas as vezes que eu me lembro de pessoas queridas que marcaram a minha vida e o meu ministério, eu me lembro dessa passagem, de não ficar perto do chiqueiro e ficar perto do Pai. E eu quero enfatizar essa noite, algumas pessoas que me ensinaram, elas não tinham teologia, elas não tinham nenhum curso superior sequer, mas duas pessoas que me ensinaram que é melhor estar perto do Pai do que perto do chiqueiro. A primeira pessoa que eu quero falar exatamente é a nossa Marni. Marni era uma mulher que, apesar das dificuldades que todo mundo tinha, Marni estava firme na igreja, e ela sempre testemunhava, inclusive para mim, que ela estava perto do Senhor. Vou contar uma coisa que talvez, eu acho que Adriano não sabe, Fátima eu acho que sabe. Uma vez o reverendo coronel do Corpo de Bombeiros lá do Pernambuco, me esqueci, Souza, reverendo Souza esteve aqui e disse: reverendo, vamos lá visitar Marni e Fátima. Eu acho que a Fátima não estava. E nós fomos lá na casa da Marni. E aí o reverendo Souza falou algum problema dele, um problema pessoal dele, e a Marni daquele jeitinho, sabe? Aquele jeitinho, disse assim: reverendo, espera aí um pouquinho. Puxou o óculos aqui, sabe, aquele jeito amado dela. E ela saiu daquele jeitinho assim, porque a Sara dizia que Marni, até o jeito dela caminhar era fofo, né? Ela caminhava assim, sabe? Saiu. Aí ficou eu reverendo assim, sentado lá na mesa, lá com vocês. Daqui a pouco ela veio com um livrinho. Disse: o que essa mulher vai fazer? Aí ela pegou o livrinho, daquele jeitinho, sabe? Pegou e fez assim: reverendo, me dá o nome da sua filha. Aí eu olhei aquilo ali, né? Passou. Outra vez eu fui visitar a Marni e disse: Marni, o que é aquele livrinho que tu tem, que tu anotou? Ai, Fernando, aquilo ali é meu livrinho de oração. Eu não vou perguntar se alguém tem um livrinho de oração para orar pelos outros, porque também não me perguntem se eu tenho um livrinho de oração. Mas a querida Marni, ela tinha um livrinho de oração, onde ela lia nome por nome e fazia as suas orações intercessórias. Isso é um caráter transformado por Deus. Isso é uma pessoa que toma uma decisão de estar perto do Pai e não querer ficar perto do chiqueiro. Amém? Amém. Eu aprendo com Marni. A segunda pessoa foi uma pessoa que ficou uns bons anos aqui dentro da igreja sem entender muita coisa, que era o seu Antônio, pai de Joaquim. Todas as pessoas, como pastor, as pessoas vêm e me perguntam coisas sobre Bíblia e sobre teologia, sabe? Eu estou acostumado às pessoas perguntarem assim, tipo assim: reverendo, o senhor é pré-lapsariano ou pós-lapsariano? O que o senhor entende? O senhor é pós-milenista, pré-milenista ou amilenista? Qual é a compreensão que o senhor tem sobre doutrina da salvação? O senhor é calvinista ou o senhor é arminiano? Ou o senhor tem uma linhagem meio wesleyana? Normal. O senhor Antônio, quando me encontrava, ele me perguntava diferente. Ele me perguntava assim: pastor, eu olho para aquele quadro da Santa Ceia, e ele era muito intrigado com aquele filme. Não é o nome daquele filme do Tom Hanks? Código da Vinci. Mas será que Jesus não casa? Essa era a preocupação do seu Antônio. Cara, o que eu vou falar? Gente, eu sou formado em teologia. A história diz que Jesus não casou. A história não tem nada na tradição da igreja que ele tenha tido filho. Eu não sabia muito o que dizer para ele, entende? Até que um dia, o seu Antônio, na escola bíblica dominical, ele levanta, tinha um rodão aqui, vai aquela cruz ali e põe a mão. Aí nós ficamos olhando. Agora eu entendo o que significa o cordeiro.
o que é isso senão um caráter transformado pelo Espírito Santo de Deus? Foi um cara que decidiu: eu não quero ficar no chiqueiro, eu quero ficar perto do Pai. E sabe qual é a única coisa que eu e você temos que fazer essa noite? É tomarmos uma decisão, assim como Marni e seu Antônio, que estão na paróquia do céu, em ficarmos longe do chiqueiro e bem juntinho do Pai. E não tem outro jeito de você ficar perto do Pai, se não for dentro da casa do Pai, a saber, esse espaço aqui. Eu estou falando para você que está me assistindo aí no YouTube e que tem o hábito de só ficar em casa. Ah, não vou na igreja, vou ficar só em casa assistindo o culto. Querido, não faz isso, que é derrocada. Porque todo filho que ama o Pai, ele quer estar na casa do seu Pai. Meu desejo e a minha oração é que cada um de nós possamos aprender mais e mais da palavra e fugirmos do chiqueiro. Em nome de Jesus. Amém. Amém.